Glória a Deus. Desejo cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos. Glória ao nome de Jesus. Queridos irmãos, queremos louvar a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos concede mais uma vez na casa do Senhor para adorá-lo, bendizer e exaltar o seu nome. Agradeço ao pastor, nosso pastor Paulo, pela oportunidade que nos confere neste dia poder meditar na palavra do Senhor. Sabemos da grande responsabilidade que é, irmãos, poder falar a palavra do Senhor, aqui na igreja. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias num texto bastante conhecido da igreja, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, a partir do verso 14. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, verso 14. Quantos irmãos acham? Hoje pela manhã o texto áureo da nossa escola bíblica dominical, texto áureo da escola dominical, está aqui bem próximo em Lucas, capítulo 1 e 21, que nos diz, enquanto irmãos achar o texto do capítulo 4, glória a Deus. Fala sobre a vida de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Deus. Lucas capítulo 4, verso 14. Glória a Deus. Nos diz a palavra do Senhor. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunhos e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Amém? Somente até aqui. Um texto, irmãos, conhecido, que fala sobre a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, estamos aqui nesta noite por causa dele. O motivo desta reunião é por causa de Jesus. Jesus, o Deus pleno, perfeito homem e Deus verdadeiro. Falar de Jesus é maravilhoso. Jesus Cristo, irmãos, é um dos grandes milagres aqui, irmãos, falar sobre essas duas naturezas de Jesus. Ao mesmo tempo, Deus e homem. No Antigo Testamento, Deus sempre se manifestou, Deus sempre falou, e nós sabemos, irmãos, que a Bíblia revela sobre Deus, que é o Criador de todas as coisas. Deus que é, irmãos, composto por três pessoas, conforme nós cremos, e é revelado na Bíblia, a doutrina da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, em um só Deus. Então, Deus se manifestou, irmãos,
no Antigo Testamento, mostrou a sua divindade, em alguns momentos a sua glória. E Deus, irmãos, formou o homem, o primeiro homem falhou, o primeiro homem pecou, mas Deus não o abandonou. Deus promete, Deus tem todo o poder, Ele é criador sobre todas as coisas. Nós cremos na Bíblia Sagrada, irmãos, que Deus formou todas as coisas, Deus criou todas as coisas. E Deus, irmãos, tem poder para formar um outro homem. Deus tem poder para tudo, Ele é soberano, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas Ele não abandonou o homem que Ele criou. Ele não virou as costas para a humanidade. Quando o homem pecou, Ele prometeu, irmãos, que da semente da mulher nasceria um que ia esmagar a cabeça de Satanás. Então Deus prometeu, irmãos, um resgate para a humanidade da semente da mulher, alguém que viveria como homem. E quando nós falamos de Jesus, nós analisamos aqui, irmãos, tem um texto de Isaías que diz que um filho se nos deu, um menino nasceu e um filho se nos deu. Então nós temos ali, irmãos, a divindade e a humanidade de Jesus. No Antigo Testamento, Jesus estava no Antigo Testamento como Deus. Ele é uma pessoa da Santíssima Trindade, então como Filho de Deus ele estava no Antigo Testamento. Mas havia uma promessa desde Gênesis que seria dado, irmãos, ele viria como um homem, nascido de mulher. Essa promessa passou durante todo o Antigo Testamento, e os homens aguardavam. Deus se manifestou de muitas formas, de muitas maneiras, mas essa humanidade de Jesus ainda era prometida no Antigo Testamento. Ainda não tinha vindo como homem no Antigo Testamento. E nós vimos aqui no texto, por exemplo, hoje na escola dominical, quando fala da pessoa bendita de Jesus, o nascimento de Jesus, irmãos, o nascimento de Jesus que foi um milagre. Por que um milagre o nascimento de Jesus? Foi um milagre, irmãos, porque não teve a participação do homem. O nascimento de Jesus não teve a participação do homem para a geração dessa criança. Não, ele foi gerado de uma forma sobrenatural. Aliás, 100% sobrenatural, não é? Já ouvimos alguns dizerem que Jesus ele não era 100% homem, ele tinha uma imperfeição. Não, irmãos, ele era perfeito homem. A única diferença, irmãos, que ele foi gerado de forma sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque ele não podia herdar a natureza pecaminosa. Em Romanos 3:23 nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós, irmãos, herdamos a natureza pecaminosa. Então Jesus não podia, não tinha como Deus se tornar homem herdando essa natureza pecaminosa. Então por isso havia necessidade do milagre. E foi o tema hoje, irmãos, o anúncio da vinda de Jesus Cristo. Foi um milagre. Por que milagre? Porque não teve a participação do homem. Foi algo sobrenatural. O anjo do Senhor aparece a Maria ali em Nazaré e diz para ela: bendita és tu dentre as mulheres. Glória ao nome do Senhor. Nós vimos hoje aqui pela manhã que ela ficou assustada com essa saudação. Como assim? Como posso ter um filho se eu ainda não conheço o varão, ainda sou prometida em casamento? Como pode ser isso? Ela não entendeu. Mas ali foi o primeiro milagre, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ali ele foi gerado, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus. É claro que depois de ser gerado, o seu desenvolvimento foi um desenvolvimento natural, como qualquer uma outra criança, mas a sua formação, irmãos, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus foi gerado de forma sobrenatural. Jesus foi gerado de forma sobrenatural, perfeito, sem defeito algum, sem pecado, sem mancha.
o homem que seria o nosso representante, o nosso resgate. Se você olhar para o Antigo Testamento, a oferta que seria, o cordeiro que seria oferecido, não poderia ter defeito, não poderia ter falha, não poderia ter defeito, tinha que ser perfeito. Muito mais o nosso cordeiro, que ele veio para resgatar a humanidade toda, aquele que crê, todo aquele que aceita, todo aquele que acredita no seu sacrifício, não tinha defeito algum, não poderia, tinha que ser perfeito homem. Perfeito homem, foi gerado pelo Espírito Santo. Agora, depois de ter sido gerado de forma sobrenatural, o seu desenvolvimento foi natural, é claro. Jesus, como qualquer outra criança, irmãos, foi desenvolvendo mês após mês. Jesus foi desenvolvendo, o seu nascimento também foi de forma natural. Nasceu como qualquer outra criança. Jesus, após ter nascido como criança, ele precisou desenvolver-se, humanamente falando. É claro, irmãos, que esse é um dos maiores milagres. Como pode ser Deus e homem ao mesmo tempo? Não são duas personalidades, não, são duas naturezas. É uma só pessoa com duas naturezas. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, que Jesus Cristo, irmãos, esvaziou-se a si mesmo. Ele não deixou ali essa doutrina. Ele não deixou a sua divindade. Quando ele veio aqui a este mundo como homem, ele não deixou a sua divindade, não deixou de ser Deus. Porque Deus não pode deixar de ser Deus. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Não pode deixar. Não tem como. Ele não deixou a sua divindade, mas ele deixou a sua glória. Ele deixou a sua glória para se humanizar, para se tornar homem. E aqui existe, irmãos, essa união das duas naturezas, que na teologia é chamada de união hipostática. É a união das duas naturezas numa só pessoa. Não tem ninguém desta forma. Como duas naturezas, uma só pessoa. A natureza divina é perfeita, a natureza divina sabe tudo, conhece tudo, tem todo o poder, mas a humana estava limitada, a humana precisava desenvolver-se. A humana tinha que aprender a língua oficial, a humana precisou aprender o hebraico, a humana aprendeu a andar. A natureza humana aprendeu a dar os primeiros passos. A natureza humana começou a desenvolver como qualquer outra criança, mas ele não tinha defeito. Era uma criança perfeita. Aleluia, glória a Deus. As pessoas olhavam para aquela criança, imagina, a Bíblia não relata detalhes aqui, via uma criança normal, comum, mas a sua mãe, aleluia, que fez ali, criou essa criança, a sua mãe sabia, ele é especial, ele tem uma missão, eu criei, eu gerei esse filho aqui, desenvolveu dentro do meu ventre, ele nasceu, mas ele é uma criança especial, ele tem uma missão nessa terra. Esse filho tem um tempo, esse filho é promessa, esse filho vai mudar a história da humanidade toda. Maria ia guardando as coisas no coração, ele ia crescendo, ele ia guardando, ele é especial, ele tem uma missão. Ele foi apresentado no templo. Aos 12 anos, seus pais subiram a Jerusalém. Glória a Deus. É interessante, irmãos, que antes disso, Maria estava em Nazaré, habitava em Nazaré, fica na região da Galileia. Na época era uma vila pequena, hoje uma grande cidade de Nazaré, mas era uma vila pequena. Maria e José, prometida em casamento, estava lá naquela vila, mas quando o anjo falou para ela que ela teria um filho, e o nome dele seria Jesus,
Deus já cuidou de todos os detalhes. Ele não ia nascer em Nazaré, mas para, irmãos, fortalecer a fé de Maria, sabe que o anjo fala: olha, você, para fortalecer a sua fé, olha, tem a sua prima que está grávida, ela já não tinha mais condições, já está em idade avançada, mas ela já está grávida de 6 meses. E ela não sabia dessa notícia, e quando ela ficou sabendo, ela saiu rapidamente de Nazaré e foi para as montanhas, a região da Judéia, para verificar, para ver a sua prima. E quando ela chega lá, irmãos, na casa de Isabel, lá estava no ventre de Isabel aquele a quem vinha preparar o caminho do Salvador. Quando ela saúda Isabel, a criança salta no ventre, ela diz: bendita és tu, aleluia, a tua saudação foi diferente. Quando você me cumprimentou, eu senti, a criança pulou no ventre, algo diferente. Você é bendita do Senhor. Mas ela volta para Nazaré, irmãos, e quando Deus fala, Deus cumpre todos os detalhes. Deus toca em quem for necessário. Deus usa, sabe quem, irmãos? Deus usou o imperador romano. Imperador romano, nos diz a Bíblia que saiu um decreto da parte de César Augusto, imperador romano. Estava longe de Jerusalém, longe da Galileia, lá no seu império. Ele faz um decreto, porque toda a Judéia, todo Israel estava sob o domínio do Império Romano, e ele faz um decreto: a partir de agora todos devem se alistar na sua cidade natal. Onde você nasceu, você deve se alistar. Onde José e Maria estavam, José e Maria estavam lá na Galileia, mas por causa de um decreto, irmãos, do imperador romano, eles saíram da Galileia, não simplesmente para cumprir um decreto do imperador, não, Deus usou isso para cumprir com a sua promessa, porque a palavra do Senhor já dizia: o menino não vai nascer na Galileia, ele pode crescer lá, mas ele não vai nascer na Galileia. Onde que ele vai nascer? O Senhor já tinha usado o profeta dizendo: Belém, Efrata, é em Belém que ele vai ter que nascer. José de Belém, José da família de Davi, vai lá para Belém. Deus usa o imperador para fazer um decreto, mas a palavra do Senhor estava se cumprindo. José e Maria saem da Nazaré e vão para Belém para se alistar, e quando chega em Belém, o menino Jesus nasce. O menino Jesus nasce, o cumprimento da promessa. O profeta Miqueias profetizou sobre isso. Não é coincidência, é providência de Deus. Aquele menino vai crescendo. Aos 12 anos, os pais vão, glória a Deus, a Jerusalém. Na festa da Páscoa, depois da festa, irmãos, seus pais voltam. E na metade do caminho, já falei sobre isso aqui em uma outra oportunidade, na metade do caminho eles descobrem que Jesus não estava no meio deles. Procuraram Jesus e não encontraram. Tiveram que voltar novamente para Jerusalém. Depois de 3 dias encontraram Jesus lá no templo, sentado no meio dos doutores. Fazendo o quê? Respondendo, interrogando. Aleluia, eles estavam admirados com a sabedoria daquele menino. Aquele menino era homem que estava desenvolvendo. A partir do momento, irmãos, nós imaginamos que conforme aquela criança vai nascendo, porque ele é formado, estuda na Torá, a lei dos judeus, e ele conhece as escrituras e ele vai se identificando. Eu tenho uma missão a fazer. Ele vai se reconhecendo. É claro que como Deus ele sabe todas as coisas, como Deus ele conhece tudo, como Deus ele sabe tudo, mas como homem ele precisava aprender, como homem ele precisava conhecer, como homem ele precisava, irmãos, receber, mas ele tinha uma facilidade, não tinha pecado, era um homem perfeito, então tinha uma facilidade muito grande. E ao olharem, Maria encontra Jesus e pergunta: filho, onde você estava? Nós estávamos procurando por você, onde você estava? E Jesus dá uma resposta, irmãos, que mexe com os nossos corações, quando ele diz: não sabeis que eu estou cuidando dos negócios do meu Pai?
Eu estou cuidando dos negócios do meu Pai. Aleluia. Ele já tinha começado a tomar consciência, humanamente falando, que ele tinha uma missão a desempenhar, que ele era um homem, que ele veio aqui não para estabelecer uma família terrena, não, ele veio aqui para estabelecer a salvação a toda a humanidade. Ele estava tomando consciência disso. Eu estou cuidando dos negócios do meu Pai, eu tenho uma missão a desempenhar aqui nesta terra. E a Bíblia diz que Maria guardava todas essas coisas no seu coração. É verdade. Ele é especial, tem uma missão a desempenhar aqui na terra. E Jesus volta com a família. Depois, irmão, dos seus 30 anos, Jesus começa o seu ministério terreno. Consciente plenamente agora da sua missão, humanamente falando. Mas ele estava limitado aqui, irmãos, em alguns aspectos como homem. É claro que como Deus, ele estava em todo lugar, sabia tudo, tem todo o poder. Mas como homem, ele veio para desempenhar uma missão. Nós não vemos nenhum texto no Novo Testamento, irmãos, Jesus, humanamente falando, irmãos, em 2 lugares ao mesmo tempo. Porque ele estava aqui como homem ele tinha que se deslocar de um lugar para outro. Jesus disse, vão para Galileia que eu já estou lá. Não, como Deus, é claro que ele estava. Como Deus, ele sabia tudo. Mas como homem, ele disse, vão para Galileia, eu irei até lá, eu chegarei lá. Claro que ele foi de uma outra forma, né? Usou outro meio, mas ele foi. Então Jesus se deslocava de um lugar para outro, como homem. Irmãos, ele tem, por isso que aquele texto de Mateus 24 que diz que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, somente, nem o filho, somente meu Pai. Como assim um filho não sabe? Ele não era Deus? Ele não era Deus? Sim, como Deus ele sabe tudo. Mas como homem ele estava limitado, como homem ele precisava aprender, como homem ele precisava desenvolver, o tempo ia passando como homem. E Jesus vai desenvolvendo. E quando nós chegamos aqui nesse texto, capítulo 4 de Lucas, nos diz a Bíblia sobre a tentação de Jesus. Jesus foi tentado pelo diabo. E depois de ter sentido tentado pelo diabo, depois de ter, irmãos, vencido a tentação, agora Jesus resolve voltar para Nazaré, região da Galileia, lugar onde ele passou a sua infância. Por isso que Jesus é chamado de Nazareno. Por isso que Jesus é chamado de Galileu, né? Nazaré, região da Galileia, aquele território. E Jesus resolve então voltar para Nazaré. E quando Jesus chega, irmãos, na sinagoga de Nazaré, sinagoga é um local, vamos comparar aqui, uma congregação. Templo em Israel só existia, templo dos judeus só existia um templo, né? Teve o primeiro, depois foi destruído, reconstruído, tem o segundo templo, e estão querendo fazer o terceiro, né? Mas só tinha um templo que ficava na cidade de Jerusalém. Mas quando o templo foi destruído por Nabucodonosor, que o povo foi levado cativo para a Babilônia, irmãos, os judeus ficaram 70 anos no cativeiro, e eles precisavam adorar a Deus, precisavam ler a Escritura, ler os profetas, a lei. Então, para isso, eles criaram esse lugar chamado sinagoga. Sinagoga, irmãos, era uma congregação, um local onde eles podiam sentar, onde eles podiam estudar a lei, onde eles podiam orar. Sinagoga. Então, em cada cidade, cada lugar existia uma sinagoga. Então, essa visão de sinagoga veio lá do Antigo Testamento, aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Depois do cativeiro babilônico, surgiu essa visão da sinagoga, um local, uma congregação, onde eles poderiam reunir para ler a Bíblia, para estudar e para orar. E o templo somente em Jerusalém. Mas essa visão de sinagoga deu certo e continuou, mesmo depois do templo ter sido reconstruído em Jerusalém, havia várias sinagogas. Quando chega no Novo Testamento, nós temos sinagogas em várias cidades. Várias cidades tinham sinagogas. E Jesus costumava, irmãos, visitar as sinagogas. E é interessante que Jesus vai aqui, irmãos, a essa sinagoga em Nazaré.
quando ele chega nesse lugar, existiu o rabi, irmãos, o rabino que era o chefe da sinagoga, um homem sábio, e dependendo da situação ele dava oportunidade para alguém de respeito, algum sábio que tivesse lá pela sinagoga. Então ele passa a oportunidade para leitura na sinagoga de Nazaré. E quem vai fazer a leitura? Jesus. Nos diz a Bíblia, irmãos, que Jesus então se põe em pé e entregam para Jesus um livro, na verdade um rolo, né? Cada livro no Antigo Testamento era um rolo, feito em formato de rolo. Entregaram o rolo para ele, e ele vê o rolo do profeta Isaías, profeta que profetizou 700 anos antes de Cristo. E ele pega este livro, este rolo, e ele começa, irmãos, a desenrolar. E nos diz a Bíblia que ele achou a parte em que estava escrito. Isaías 61, ele recita esse texto. Claro que ele cita somente uma parte. Se você for analisar, ele não cita todo o verso. Ele cita uma parte de Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para... Jesus como Deus precisava ser ungido para alguma coisa? Jesus como Deus, a divindade de Jesus precisava ser ungida? Ele já é Deus, já sabe tudo, tem todo o poder, conhece tudo. A divindade de Jesus não precisaria ser ungida, mas está falando aqui da sua humanidade, como homem. Como homem, ele deu-nos exemplo. Como homem, nós podemos fazer a obra do Senhor. Na unção do Espírito de Deus você pode louvar. Humanamente falando, nós não podemos fazer nada. Humanamente falando, nós não somos nada. Sem Ele nós não temos nada, não vamos fazer nada. Mas através da unção dEle você pode louvá-lo nesta noite. Através da unção você pode glorificá-lo nesta noite. Através da unção você pode pregar a palavra do Senhor. Através da unção você pode dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Através da unção Ele te capacita a fazer as obras que o Senhor fez, até maiores do que estas, através da unção do Espírito Santo de Deus. Jesus como Deus, Ele não precisava nada disso. Ele é soberano, Ele é Senhor, tem todo o poder. Mas como homem, aleluia, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para... o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar, trazer as boas novas. Trazer as boas novas. A palavra de Jesus é uma palavra diferente. O discurso é um discurso diferente. Não é um discurso morto que não muda a vida, não. É um discurso que transforma a vida. É um discurso que muda a história. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar. Aleluia. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Acha que não tem mais jeito? Você que pensa que não tem mais solução, você que pensa que está tudo acabado, quando você olha para a sua situação, você diz: Senhor, não tem jeito, não tem mais condições, eu não posso. Aleluia, mas o Espírito do Senhor ungiu a Jesus para curar os quebrantados de coração. Quantos quebrantados de coração estão aqui nesta noite? Foram alcançados por essa graça, foram alcançados por essa misericórdia. Oh, irmão, se fôssemos analisar a nossa vida, nós não poderíamos estar aqui, não. Se fôssemos analisar o nosso passado, olha, já era para ter passado, nós não estaríamos mais aqui, não. Mas sabe o que te alcançou? Você está aqui porque a graça do Senhor, o Espírito do Senhor te curou. O Espírito do Senhor libertou a tua alma. O Espírito do Senhor curou os quebrantados de coração. Você é livre, você é livre, você pode adorá-lo. Aleluia.
O Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, pobres de espírito. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos. Existem cadeias espirituais que o homem não consegue quebrar. Existem cadeias que o conhecimento não consegue quebrar. O dinheiro não consegue quebrar. Tem coisas que são espirituais. Tem coisas que são espirituais. Por isso que a Bíblia fala, irmãos, que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Existem coisas que acontecem na nossa vida no mundo espiritual. Muitas vezes nós não vemos, mas há muitas batalhas sendo desfeitas. Quantas lutas, quantas guerras. Muitas vezes o diabo, o nosso adversário, ele quer acabar com a nossa vida, ele quer destruir, mas ele mal sabe que o maior está conosco, aquele que nos já garantiu a vitória. A batalha Jesus já venceu. Ele veio para quebrar as cadeias, ele veio para desfazer as obras do diabo, ele veio para te dar liberdade, ele veio para te dar vida, ele veio para te dar paz, liberdade aos cativos. Aleluia, aleluia. Liberdade os oprimidos, por liberdade os oprimidos. Esse texto nos remete também, irmãos, o seu sentido ao ano jubileu, que fala lá em Levítico 25:10, fala sobre o ano jubileu. É o ano que Deus instituiu em Israel, para que era um conjunto de 7 anos, 7 de 7 semanas de anos, que dão 49 anos, 7 vezes 7. 49 anos Israel se passava, e no 50º ano, quando completava 50 anos, era o ano do jubileu. Mas por que Deus instituiu isso? Se durante esses 50 anos, aquela família passou por uma dificuldade, teve que vender os bens, teve que vender propriedade para sobreviver. Ele empenhava a propriedade, vendia a propriedade. Em alguns casos não tinha mais propriedade para vender, aí os filhos eram levados como escravos, né? Nós temos até situações na Bíblia que fala sobre isso. Os filhos eram levados como escravos, porque não tinha com que pagar mais aquela dívida impagável. Mas Deus instituiu lá em Levítico 25 o ano do jubileu. Quando completar os 50 anos, vai tocar a trombeta, o ano do jubileu. Todos os que eram escravos vão ser libertos. Todos os que tinham dívidas impagáveis vão ser restituídos novamente. Todos, aleluia. Você vendeu a propriedade vai voltar para você novamente. Os filhos foram levados como escravos, volta novamente, vai herdar a bênção de novo. Deus instituiu isso como lei, o ano do jubileu. E Jesus está dizendo aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para apregoar liberdade aos cativos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Jesus liberta! Jesus liberta! Ele quebra as cadeias! Ele põe liberdade hoje! Você pode conclamar um jubileu na tua vida! Hoje você pode dizer: eu quero esse Jesus! Eu quero esse Jesus! Ele vai te dar liberdade! Ele vai restituir a paz!
e foi embora da tua vida. Ramahassuri de Kandarai. Emanahassuri de Komanandas. Ele é o príncipe da paz. Ele pode te dar a paz novamente. A paz da tua família, a paz do teu lar. Aleluia, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Aleluia, para proclamar o jubileu na tua vida. Oh, aleluia. Você que está me ouvindo hoje, você que está acompanhando este culto, a verdadeira paz só Jesus pode dar. A verdadeira paz só Jesus tem. Só Jesus tem a verdadeira paz. Aleluia. Aleluia. Ele leu como ninguém tinha lido ainda aquela leitura. Ele leu de uma forma diferente. É diferente alguém ler só por ler e alguém lendo vivendo. Alguém lendo conhecendo. Quando ele acaba de fazer a leitura do texto, ele não leu, irmãos, a parte final. A parte final ele não leu. Por quê? Porque ainda não se cumpriu. Ainda é futuro, ainda é escatologia, ainda vai chegar esse dia, ainda vai chegar esse dia. Louve a Deus, porque ainda não chegou. Ainda hoje o ano aceitável está sendo proclamado. O ano do jubileu está sendo oferecido. Quantas pessoas, irmãos, em vez de aproveitar o ano do jubileu, em vez de aproveitar a salvação, a libertação de Jesus, começam a zombar dele. Começam a zombar, a criticar. Nós vemos aqui, irmãos, na sinagoga, olha o texto do capítulo 51 que Jesus leu. O versículo inteiro nos diz: o Espírito do Senhor Jeová, em Isaías 61, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a curar, a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Esse dia ainda não chegou. O dia da vingança vai chegar. Já estamos há quase 2000 anos na dispensação da graça, sendo oferecido aqui o ano jubileu. Há quase 2000 anos sendo oferecidos a salvação por Jesus Cristo. O que eu faço para ser salvo? Preciso pagar alguma coisa? Não! Não preciso pagar nada. O que eu faço para ser salvo? É só aceitar a Jesus Cristo como Salvador da tua alma. É entregar a sua vida a Ele. É somente isso. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Mas o dia da vingança vai chegar. A grande tribulação é conhecida como o dia da ira do Cordeiro. A grande tribulação é conhecida, irmãos, como o dia da ira do Cordeiro. Mas hoje o Espírito Santo do Senhor está falando aqui aos corações. O Espírito Santo está dizendo: eu quero hoje libertar, eu quero hoje salvar, eu quero hoje declarar o jubileu na tua vida. Quando Jesus termina de ler, ele acaba de ler o texto, ele encerra o livro, entrega para o mestre. Ele volta e se assenta. Todo mundo esperando. Ele vai explicar alguma coisa. Ele se assentou. Ele vai dizer alguma coisa. Todo mundo ficou com os olhos fitos nele. A sinagoga parou, ficou olhando para ele. Ele leu diferente. Nenhum rabi leu dessa forma que ele leu. Nenhum mestre leu da forma que ele leu diferente. E começaram a se maravilhar. E de repente Jesus disse: hoje se cumpriu esta escritura.
Hoje o Espírito do Senhor desceu. Hoje eu estou pondo aqui liberdade. Hoje eu estou salvando. Hoje eu quero libertar. Aleluia. Hoje se cumpriu essa escritura. Mas para finalizar, enquanto uns glorificavam a Deus, enquanto uns recebiam esta palavra, tiveram outros que começaram a perguntar: mas como assim? Ele não é filho de José? Quem é ele para falar isso? Será que tem gente da mesma forma hoje, zombando de Jesus? Quem ele é? Aí pegaram Jesus, tiraram da sinagoga, expulsaram Jesus da sinagoga e levaram para um alto do monte, chamado Monte do Precipício, um grande penhasco. Pela misericórdia do Senhor, nós estivemos nesse lugar do penhasco, muito alto, irmãos, muito alto. Se jogar alguém lá de cima, não sobra nada lá embaixo. É muito alto do penhasco. Levaram Jesus para lá, para jogar Jesus lá do alto do monte. É uma descida muito íngreme, para tentar jogar Jesus de lá. Mas a Bíblia diz que Jesus saiu no meio deles. Jesus saiu entre eles. Jesus foi embora, eles não viram, não perceberam. Porque ninguém tira a vida de Jesus, Ele mesmo ia dar a vida dele. Ninguém ia matar Jesus no penhasco, não. A Bíblia tem que se cumprir. Ele disse: eu dou a minha vida, ninguém tira a minha vida. Aquelas pessoas tentaram matar, mas não conseguiram, porque Jesus não ia ser morto no penhasco. Jesus ia dar a sua vida por mim, por você, na cruz do Calvário. Aleluia. E Ele entregou a sua vida por mim, por você. Ele deu a sua vida por mim, por você. Aleluia. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A Bíblia fala que Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus é o primeiro. Irmãos, porque outras pessoas morreram, ressuscitaram, mas reviveram, voltaram à vida novamente e morreram de novo. Mas o nosso Salvador foi o primeiro que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Está vivo, Deus pleno, perfeito homem, está aqui nessa noite para receber a tua adoração. Adore a Ele. Ele é o homem perfeito, Ele é o Deus soberano que veio para nos garantir a vida eterna. Deus abençoe, pastor.